oportunidade de reconduzir o verdadeiro presidente a ser presidente de fato, é uma grande oportunidade de a gente retomar um nível de institucionalidade que permita o Vasco recuperar o seu caminho aí que sempre foi o dele, de vitória, de pioneirismo. Mas aqui, e aí já começam os ataques, né? Um dos jornalistas de aluguel colocou uma notícia que, é claro, o Net Vasco, de forma irresponsável, publica, e o título já é um título, eu estou procurando aqui, para mostrar assim, como é um título canalha. O título é Ex-namorada acusa Levinciano de violência doméstica. Aí você vai ler a matéria, né? Aí você lê a matéria e depois vai ler a nota do Levin. Vamos ler aqui rapidamente com uma nota curta. Em relação à notícia, essa é a nota do Levin, em relação à matéria desse jornalista de aluguel reproduzida pelo porta-voz da 777 também, que é a Net Vasco. Em relação à notícia que circula nas redes sobre a existência de inquérito que apurava suposta agressão, importante esclarecer de uma vez por todas o seguinte, 2 pontos. O inquérito, em referência, foi arquivado a pedido do Ministério Público e seu arquivamento foi determinado pela Justiça em primeira e segunda instâncias, tendo já transitado em julgado. Tal decisão foi objeto ainda de apreciação pela Procuradoria-Geral da Justiça, que confirmou o acerto de decisão de arquivamento. O inquérito policial foi arquivado poucos meses depois de instaurado, em razão das alegações inverídicas plantadas contra mim, e a Promotoria de Justiça responsável pela investigação concluiu que não há justa causa suficiente a sustentar a imputação formulada no concernente à prática do crime, e o caso foi encerrado. Quase um ano depois da apuração criminal ter concluído que eu era absolutamente inocente, pessoas desesperadas em me ver vencendo as eleições vêm a público trazendo inverdades para, de alguma forma, atingir minha imagem e influenciar nas eleições. Onde se compete discutir esse assunto, ele foi arquivado e transitado em julgado, sem sequer ter sido formulada uma acusação. Seguimos nossa campanha de forma limpa, honesta e propositiva. Vai dar Vasco contra todos que isso não querem e fazem de tudo para impedir. Aí, nós vamos procurar aqui, e eu já testei aqui, da outra vez que eu tentei compartilhar a tela, deu um bug aqui, mas dessa vez não vai dar não, porque eu já fiz o teste, e vou compartilhar a tela para vocês aqui, para mostrar o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui o parecer do Ministério Público. Esse aqui é o parecer do Ministério Público sobre a acusação contra o Levin. Eu não vou ler aqui, o Walter leu o parecer, leu a nota do Levin, leu o parecer. Eu vou só na última parte aqui, ó. Exatamente, acho que o importante está lá no finalzinho, né? Lá no final, Analisando as declarações prestadas pelos envolvidos, essa aqui é o final do parecer do Ministério Público, assinado no dia 30 de novembro de 2022, quase um ano, pela promotora de justiça Valéria Videira Costa. Analisando as declarações prestadas pelos envolvidos, verifica-se que, após discussão entre o casal, ambos passaram a se agredir mutuamente. Assim, não há justa causa suficiente a sustentar a imputação formulada pela vítima no concernente à prática do crime, uma vez que houve acirrada discussão, desentendimento e agressões mútuas, não restando esclarecido, contudo, quem deu causa ao início da discussão, ou mesmo precisar quem iniciou as ofensas físicas, como se depreende dos laudos de exame do corpo de delito. Ou seja, foi feito exame de corpo de delito nos dois. Dessa forma, com fulcro no artigo tal do Código Penal, promove o Ministério Público o arquivamento do presente inquérito policial, submetendo a sua decisão à prudente consideração do meritíssimo senhor juiz. Isso foi, meus amigos, como eu disse, em novembro de 22. E aí eu vou passar para o Walter fazer uma análise. O Walter também é um renomado advogado, mas primeiro eu vou falar do ponto de vista jornalístico. Antigamente, quando havia uma coisa chamada jornalismo no Brasil,
Se você recebesse uma matéria dessa, um jornalista minimamente pautado pela ética ia procurar isso. Não, deixa eu ver se tem um parecer, deixa eu ver se tem uma decisão. Poxa, mas isso já tem 1 ano. O caso foi arquivado. Se a gente for procurar briga de marido e mulher para criminalizar, sei lá, eu acho que vai ter uns 50 milhões de pessoas no Brasil. Para o cara publicar isso é uma disfarçatez tão grande. E outros meios reproduzirem isso é claramente uma tentativa de interferir no processo eleitoral de forma indevida. Assim, eu não consigo nem. Eu vou passar lá para o Walter, porque me faltam adjetivos para qualificar isso. Walter, você com a palavra. Não, o mete no Vasco, né, que se aproveita do Vasco, sem pagar nada ao Vasco, para ganhar dinheiro, é de um mau caratismo a toda prova, a reproduzir uma notícia dessa dada por um mau caráter, por um jornalista vendido, que desonra a profissão. Que é o que você falou. Vai apurar o fato, vai verificar o fato, vai analisar as circunstâncias. Primeiro, trazer a público um problema pessoal. Já mostra a baixaria dessa gente. E é bom o Levin se atentar, servir de lição, para o Levin não cometer os erros que cometeu na última live. Porque esse cara, esse mau caráter, esse desqualificado desse jornalista e do site Mete no Vasco, ele está a serviço de Salgado, de Osório, de Pedrinho. Então não tem como, por melhor que o Levin queira tentar fazer uma campanha propositiva, não precisa elogiar esses caras, porque esses caras não são elogiáveis. E, principalmente, quando elogiam, não traz nenhuma fundamentação fática. Porque um sujeito que recebe quase 30 milhões do Vasco e doa 5 mil, porra, você vai elogiar? Então, Levin, tem que aprender com essas coisas. É esse nível de gente que você vai enfrentar. Esse nível de gente capaz de fazer qualquer coisa. Está aí o parecer do Ministério Público. Primeiro, que você não tratava nem de um processo, você estava num inquérito. Ou seja, o inquérito é uma investigação para saber se há fundamento aos fatos que foram levados a conhecimento da autoridade policial. E o Ministério Público, após a apuração, ele dá um parecer dizendo: ó, isso aqui não tem fundamento nenhum, zero. E um detalhe que é muito importante nisso tudo: quem assina o parecer do Ministério Público é uma promotora, uma mulher. Não é um homem, que não podia dizer, era um homem, não. Uma mulher que, de forma muito equilibrada, séria e técnica, analisou toda a circunstância, todos os documentos e todas as provas ali contidas, indícios, e não viu sustentação em nada. Então, o Levin não deve nada. O Levin nunca agrediu ninguém. Então, se você quer debater com honestidade, porque é o que eu falo, como é que você vai esperar honestidade de quem é desonesto? Como é que você vai esperar honestidade na condução da eleição do Vasco, do Mete no Vasco? Que é um órgão vendido. E de um sujeito desse aí, desse jornalista que deu a nota, que é um desqualificado. Que qualquer dinheiro compra esse cara. Então, como é que você vai esperar? Então, tudo bem, o Levin não quer brigar, quer fazer uma... Tudo bem, mas não precisa elogiar. Tenha consciência de quem está do outro lado, do nível dessa gente. Mas fica para o nosso público aqui entender que isso é uma grande falácia, uma grande sem-vergonhice, uma grande imoralidade perpetrada por um jornalista vendido e um site vendido que vive do Vasco. Todos dois. Isso aí. Eu acho que Walter, vamos fundar um site, comprar um software desse aí, vamos fundar um site para concorrer com o Mete no Vasco. O Ale Ferreira, como é que você viu esse início de campanha suja? Como é que você interpreta isso?
Então, o Walter foi perfeito, né? Talvez tenha sido aquele start que o Levin precisasse para ele mudar o discurso dele. Eu assisti a live dele na segunda-feira e no momento que ele elogia o Salgado, porque o Salgado doou R$ 5.000 para uma obra na sede náutica da Lagoa, primeiro eu quero dizer que esse sujeito não merece ser parabenizado nem no dia do aniversário dele, tá? Porque se São Januário tá do jeito que tá hoje, com papelão na janela, com plantas saindo da janela, com o estádio caindo aos pedaços, com iluminação péssima, com o campo, o gramado péssimo. Com troféus jogados numa Kombi. Troféus empilhados dentro de uma Kombi. Com entendeu? futebol vendido para um ex-traficante. Exatamente, um cara que entrou no clube, que a primeira preocupação dele foi tirar o dinheiro que ele tinha lá e se lixou se o Vasco ia ser rebaixado ou não naquele ano, e que manteve o Vasco mais um ano na Série B, e que vendeu o Vasco. E essas mesmas pessoas, olha aí, os troféus, o que eles fizeram com a nossa história? É isso aí que eles fazem com a nossa história, ainda tem gente que bate palma para isso daí. Cara, só quem vai saber dizer o que aconteceu ali dentro são os dois. O Levin e a ex-namorada. Agora, se tem um parecer dizendo, arquivando, né, ou Walter, essa é a palavra, não é isso? Então, amigo, não somos nós que temos que julgar. Agora, é bom, eu espero que o Levin agora mude a postura e não tem que parabenizar ninguém, principalmente o senhor Jorge Salgado. Ele doa R$ 5.000, você mesmo, Levin, doou 50 mil para o CT do Vasco, não foi isso? E o cara dá R$ 5.000, R$ 5.000 é o café da manhã do cara, se duvidar. Quanto foi a comissão, né? Exatamente. Então, assim, é bom que ele veja com o que eles estão lidando. Agora, esses jornalistas, por exemplo, principalmente o Net Vasco, que instantaneamente colocou isso em matéria, mas não colocaram que o Vasco foi vendido por um ex-traficante. Mas são incapazes de colocar, foram incapazes de colocar, e só colocaram porque saiu no New York Times, porque eles não tinham mais para onde correr, que já estava ficando feio, inclusive a própria Globo teve que divulgar isso, e eles colocaram no Net Vasco porque eles não tinham mais para onde correr. Sobre a 777 pelo mundo afora, o que ela vem que não pagam ninguém, entendeu? E agora estão dizendo que eles vão comprar o Everton, que o Vasco vai ser o trampolim pro Everton. Então, assim, o Levin que abra bem os olhos, que ele não repita os erros de 2020, em que ele foi sacaneado, entendeu? E vão fazer de tudo para sacanear ele. Eu espero que ele aprenda com esses erros e não tem que parabenizar ninguém. Repito, esse cara não merece ser parabenizado nem no dia do aniversário dele. Porque é o seguinte, cara, o Levin, ele tenta manter uma postura civilizada e tal. Agora, tudo, e isso é louvável, mas tudo tem limite. Quem está por trás desses ataques baixos, quem é? É o Salgado. Quem é que paga esses jornalistas vendidos? É o Salgado. Essa turma, Osório, essa turma toda. Entendeu? Que finge um verniz de civilização, mas é tudo vigarista. E tem o seguinte, eu só já vou dizer aqui que esse pseudo-jornalista ele vai usar o seguinte argumento para tentar se safar dessa vergonha, né? Porque essa matéria é uma vergonha, claramente uma peça política. Não, mas eu registro na matéria a posição do Levin, os argumentos do Levin. Só que canalice. E o Everton, o Levin, que é um grande advogado também, assim como o Dr. Walter, ele que pega esses prints, ele que pega essas matérias e que processa todo mundo. Eu acho que é o direito que ele tem. Mas isso aí não dá nem para processar, porque o cara, teoricamente, o cara está reportando a notícia. E ele registra ali na notícia a posição do Levin. Você nota o mau caratismo, porque isso é uma não notícia. Se o processo está arquivado há 1 ano, como é que isso é notícia? Não, e você sabe, você sabe como jornalista, que além de tudo o mau caratismo está o quê? Na chamada. Na chamada, é isso que eu ia dizer. Fala então. Não, por favor, Walter. Vai. Porque todo jornalista, você sabe que há pesquisas que indicam que eu acho que 90% das pessoas não vão para a linha fina da matéria, que é o conteúdo, né? Eles ficam na chamada.
Então ele bota a nota no final, porque ele sabe que pouquíssimas pessoas vão chegar ao final. E porque isso que o Walter falou, isso aí é pesquisa já muito manjada, quer dizer, a imensa maioria dos leitores, infelizmente, tem o hábito de ler a manchete e, no máximo, o que a gente chama no jornalismo de lead, que são as primeiras linhas que trariam o resumo da matéria. E aí a pessoa acha que está informada ali. Tem preguiça, às vezes, de ir até o final, ler e tal. Então, o que fica aqui na manchete que o Match no Vasco colocou, reproduzindo o jornalista vendido? Que o Levin é acusado de cometer agressão contra a mulher, quando, na verdade, foi arquivado a pedido de uma promotora mulher, referendado 2 vezes pela Justiça, não existe processo. Chegou a existir processo, não? Tecnicamente? Não, quer dizer, nem existe o processo. É uma não notícia. O convite ao Levin está aberto aí. Mas, Levin, se você não quiser vir aqui, não tem problema, não. A gente vai continuar defendendo você, vai continuar defendendo sua candidatura, vai continuar criticando quando tiver que criticar e vai continuar corrigindo as injustiças quando elas acontecerem. Nós não temos nenhum interesse. Você vir aqui ou não vir aqui não muda absolutamente nada o nosso julgamento em relação à sua candidatura e a você. Então,